Então, gente, conforme o título do vídeo, nós vamos fazer aqui uma pequena análise rápida sobre esta fonte e principalmente sobre os principais defeitos que acontecem com ela, tá? Essa fonte basicamente ela é idêntica, ela é a mesma para alguns modelos aqui, tá? CA318 A, B, C, tá? Pode ser que seja para alguns outros modelos. Não muda muita coisa sobre o esquema, o layout da fonte. Já começa aqui com um detalhe, veja bem que apesar uma grande característica de referência para essa fonte é por esse transformador Chopper, chamado de Book 316. Apesar da fonte aqui na placa sofrer algumas variações bem simplesinhas, o transformador Chopper é o mesmo, o Book 316, tá? Então veja essa fonte aqui, tá? Esta outra aqui, tá? Veja que apesar de que essa aqui está conectada com todos os cabos aqui, tampando um pouco a visão, mas veja que essa daqui, por exemplo, aqui ela usa um transistor, aqui um chaveador de 12 volts. Já essa daqui, ela não usa o transistor chaveador de 12 volts. Colocaram um jumper direto aqui, tá ok? Na hora que a fonte é ligada na tomada, esses 12 volts aqui já passa direto, não é chaveado pelo transistor, tá? Outro detalhe é que essa daqui, comparada a essa foto anterior que eu mostrei, um detalhezinho é que essa daqui ela tem dois conectores. Isso daqui são conectores de LED, aqueles LED que fica piscando na caixa, tá? Essa versão da placa aqui ela usa dois conectores. Naquela outra versão, ao invés de dois conectores, tem um só e no lugar tem um capacitor. Então, se você pega uma placa dessa com capacitor e precisa de dois conectores, é só tirar o capacitor e colocar outro conector, e vice-versa, tá ok? Você pode tirar o capacitor e colocar um conector, ou pode tirar o conector e colocar o capacitor, dependendo da necessidade que você precisar. Mas eu creio que esse não vai ser o caso, porque o nosso propósito é consertar. E uma vez que a gente está consertando, a gente vai lidar com o que já tem, tá? Então, detalhe, essa aqui não tem o transistor, tem dois conectores, tá? Assim de imediato, comparada a outra, comparada a essa aqui. Essa aqui está escondida aqui pelos os trocentos fios, tá? Mas aqui a gente já viu um capacitor aqui no lugar. Veja que aquele conector aqui do lado do conector RCA, aqui do lado nós temos um capacitor que na outra não tem, tá? Aqui nós temos o transistor. No layout da placa, veja que aqui tá aqui no lado cobreado tá aqui aquele transistor, tá? Transistor chaveador de 12 volts. Dessa outra aqui, veja, aliás, deixa eu desvirar aqui, ó, veja que no lugar nós temos um jumper, é isso aqui, tá? Nós temos um jumper trabalhando direto, ao invés do aqui nós não temos um transistor chaveador de 12 volts como nessa daqui tem, tá? Aqui o transistor, tá? A outra nós temos um jumper direto, tá? Mudanças simplesinhas. Bom, então vamos lá aos principais defeitos.
A gente estava lidando aqui com algumas diferenças básicas, tá? Na verdade, a diferença básica são essas duas, três aí. Porque aqui na parte que mais dá defeito é aqui na parte AC, tá? Acontece o seguinte: o defeito mais comum é solda fria, tá? Solda fria onde mais isso acontece é nessas áreas onde trabalha com muito calor. Por exemplo, aqui logo após o retificador, tá? Aqui nós temos um diodo duplo no formato diodo retificador de 12 volts, aqui no formato de um transistor, tá? Então aqui nós temos um anodo, outro anodo e aqui um catodo, tá? Esse diodo dá muito solda fria. Na maioria das vezes, quando você pegar a caixa que não funciona no AC e só pela bateria, claro, a bateria vai descarregar e chega uma hora que vai depender mesmo do AC, aí não tem mais jeito. Mas quando você percebe que na bateria ela ainda está funcionando e no AC não funciona, ela fica dando umas acendidas e apagadas uma após a outra infinitamente, tá? Definitivamente nós temos aqui duas grandes possibilidades: solda fria nessa região aqui onde eu vou correr o mouse aqui, ó, tá? Essa área aqui, ó, ela dá muita solda fria, tá? As outras áreas não, esquece, não adianta perder tempo, tá? Se você ficar ressoldando as outras áreas ali, ó, fora dessa que eu estou aqui passando o mouse aqui, ó, você vai perder tempo à toa, tá? Mas essa área que eu estou passando o mouse aqui dá muito solda fria, tá? Aonde de verdade? Aqui, ó, nesses quatro terminais do transformador. Eu tinha uma foto, né, tirada com zoom na horizontal, em que mostrava o terminal aqui, por aqui assim, solto, que a olho nu não dava para ver, tá? Mas quando tirado com um zoom, a gente via simplesmente o terminal solto, cortado em volta, cortado não, com a solda ressecada, né? Tá? Que a olho nu não dava para ver, mas em zoom dava para ver o terminal solto, tá? Só que eu perdi essa foto. Aí eu gostaria de mostrar ela aqui nesse instante, mas não, infelizmente não vou conseguir. Então veja, então se você pegar essa fonte dessa caixa com ela tentando ligar, acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando, dando um barulho no alto-falante, porque ela está ligando e desligando, ligando e desligando, tá? Primeira coisa, ressolda todos esses terminais aqui, ó, do transformador chopper e desse lado também, tá? Esse diodo, ok? E esse transistor FET, tá? Batata, mesmo que o defeito não seja esse, mas pegou, já trata de ressoldar, porque se porventura você trocar alguma coisinha básica aqui, tá? É muito provável que ela tenha solda fria e alguma hora ou outra, quando estiver na mão do cliente de volta, ela vai apresentar problemas intermitentes, porque essa fonte dá mesmo muita solda fria. Ela dá, o defeito dela é muito mais de solda fria do que defeito aqui na fonte, tá? Outro detalhe, aqui olha só, aqui nós temos um conector tanto faz que seja do cabo AC. Aqui nós temos o outro conector, esses dois conectores aqui, ó, tá? Esses dois conectores aqui, tanto faz você ligar o conector da chave ou da entrada do chicote do cabo rabicho de AC, tanto faz num ou no outro, tanto faz. Mas aqui no lado cobreado, tá? Nós temos um conector aqui e o outro aqui.
Para eu trabalhar com essa fonte de forma legal, que eu consiga trabalhar, tem gente que por falta de experiência ou por preguiça trabalha com ela conectada ali no chassi da caixa, com tudo conectado. Isso é horrível, isso é falta de experiência ou preguiça às vezes, tá? Eu tiro toda ela para fora, não trabalho com absolutamente nada, só a fonte e um cabo rabicho soldado aqui direto aqui, tá? Eu posso soldar o cabo rabicho direto aqui, tá? E aqui, veja que até aqui tem até um sujinho, e onde eu já soldei aqui um cabo rabicho aqui assim, ó, tá? Porque aqui eu poderia soldar aqui, poderia aqui, poderia. Eu ligo aqui porque aqui eu já pulei aqueles conectores. Aqui eu tô usando aquele PTC, tá? E ainda vai passar pelo fusível aqui. Agora aqui sim, aqui uma fase já vai estar aqui, tá? Então eu ligo aqui e aqui, por aqui assim, nessa linha aqui, tá? Aqui temos a ponte retificadora, aqui chegou a ser, aqui é negativo e aqui é o positivo, tá? Essa parte aqui ela não dá defeito, só se acontecer mesmo um problema muito incomum, tá? Mas essa parte aqui não dá defeito, tá? Essa parte aqui de entrada de AC, retificagem e filtragem. Aqui nós temos o capacitor grande de filtro, negativo e positivo. O positivo ele vai lá em cima e entra aqui nesse terminal do transformador e vai passar pelo enrolamento e vai vir aqui e vai ser chaveado por esse transistor FET, que por sua vez esse transistor FET ele vai ser chaveado aqui por onde o mouse está passando aqui, tá, gente? Aqui por esse seisinho que é o seisinho JT 3028Z, facinho de achar aí no mercado, tá? O seisinho que valia é esse, não é outro, tá? A marcação do pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Veja que aqui nós temos o layout, tá? O pino 1 é GND, o pino 2 é o feedback, que é aquele pino que vem do fotoacoplador. VIN, eu já vou falar onde que é o VIN. O R1 agora tem que dar uma olhadinha lá, mas não é muito ao caso. A gente não vai usar muito essa informação, tá? Sobre datasheet e tal. Aqui é o gate, aqui é o VDD, tal. Uma vez ou outra, esse CI vai dar defeito, mas é como eu falei, o que dá defeito mesmo é solda fria. Mas às vezes o CI acontece assim de chegar estouradinho. Só que para perceber que ele está estourado, a gente vai ter que arrancar esse dissipadorzinho e essa pasta, que é uma cola, tá? Arrancar para ver que ele vai estar estourado. Mas isso é difícil de acontecer. O que acontece? Se você ressoldar vai ter que ressoldar mesmo de qualquer jeito, mesmo que o defeito não seja a princípio a questão de ressoldagem, mas para que você não tenha a surpresa de volta de retorno por defeitos intermitentes, ressolda já de cara, tá? É muito provável que a ressoldagem já resolva caso seja o problema de ressolda, já que ela dá muita solda fria aqui nesses terminais do transformador. Desse outro lado, nesse diodo é batata, tá? E aqui também, tá? Mas uma outra coisa também que acontece muito, tá? É essa resistência aqui, ó, essa resistência SMD de 10R, tá? Ela é de 10 ohms. Essa resistência aqui, ela vem daqui, ó, desse enrolamento aqui do transformador. Tipo um secundário, tá? Porque o primário é aqui, tá? O AC chega aqui, 170 volts, e vai ser chaveado ali. O que acontece? Aqui nós temos um segundo enrolamento.
Basicamente é como se fosse aqueles de lá. Aqueles ali vai servir para dar 12 volts e esse aqui vai dar uma tensão baixinha para alimentar o CI. Na hora que a gente liga essa fonte na tomada, o positivo vai vir aqui, tá? E através dessas sequência de resistores SMD, ela vai dar um starter. Esse Izinho vai dar uma pulsada e ele vai gerar pulsos, aí vai dar uma disparada aí com baixo consumo sobre esse transformador. Vai aparecer tensão aí nos rolamentos secundários, né? Inclusive esse daqui. Nesse instante, acontece uma coisa rápida. Na hora que apareceu a tensãozinha secundária, ela vai ser aqui, vai passar por esse resistor SMD, tá? E retificada por um diodo que tem aqui por baixo da placa, tá? E filtrada por um capacitor que está aqui, ó. E vai manter esse circuito integrado aqui, oscilador PWM, com alimentação mais precisa, ok? Porque aquela ali não chega a ser alimentação, ali é só essa sequência de resistores, é só um starter de um consumo baixo, só para dar o início, só a partida da fonte. O que vai, se o circuito aqui tiver ok, né, o circuito aqui tiver ok, vai inclusive aqui, né, vai manter o loop, ok, a fonte ligada. Só que acontece o seguinte, esse resistor SMD de 10 ohms, ele costuma abrir, tá? E quando ele abre, o que acontece? A fonte vai ficar também piscando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Por quê? Porque tá acontecendo o starter, tá? Mas acontece o start, a partida, mas a realimentação não vai haver para manter a fonte em atividade por conta desse resistor aberto, tá? Por isso que o comportamento é muito semelhante quando a gente está com solda fria por aqui, inclusive aqui, ó, tá? Se solda fria desses diodos aqui, vai acontecer a mesma coisa, porque não vai haver retorno, referência aqui pelo fotoacoplador, tá? Se tem solda fria aqui no diodo de 12 volts, retificador de 12 volts, não haverá retorno aqui e consequentemente não haverá controle através desse fotoacoplador, tá? E o CI vai ficar do mesmo jeito, tentando partindo e não se mantendo, tá? Os outros componentes eles não dão defeito. Esses resistores não dão defeito. Esse transistor aqui, só se acontecer um curto violento mesmo. Que tipo de curto violento? Por exemplo, esse transistor aqui, esse resistor, esses componentes aqui, tá? Esses outros aqui, esse FET, ele não entra em curto, só se acontecer mesmo alguma coisa muito anormal, por exemplo, uma puta descarga elétrica. O que é muito difícil, né? Uma caixa de som desse tipo aqui, não vai viver na tomada, né? Então é muito difícil queimar por descarga elétrica. Não é impossível, mas é difícil, mais difícil que a televisão, uma TV, por exemplo. Por exemplo, o técnico descuidado ou sem experiência vai fazer manutenção, vai ressoldar, tá? E é natural que na hora que a gente esteja ressoldando, alguns pontos se toquem, né? Por exemplo, se eu for ressoldar esse transistor aqui, na hora de ressoldar, é natural que os terminais entrem em curto. É lógico que na conclusão da ressoldagem desse componente, eu não deixe os terminais em curto, tá? Seria um descuido, um desleixo, um despreparo deixar em curto. Aqui no diodo a mesma coisa, não pode, tá? Quando terminar, tá? O que acontece? Se eu deixar isso aqui em curto, tá? Na hora de ressoldar, antes de fazer a ressoldagem, eu preciso descarregar o capacitor, porque esse capacitor ele fica carregado com 170 volts.
E se eu não descarregar esse capacitor antes da ressoldagem, muito provavelmente eu vou provocar a queima do FET e consequentemente resistor de baixa resistência e estourar esses componentezinhos que estão aqui próximo a ele, tá? Por que defeito? Dá esse defeito? Não, esse defeito essa caixa, essa fonte não dá. Isso aqui pode queimar por algo muito anormal, tipo uma descarga elétrica mesmo, que é muito difícil, tá? Ou um descuido do técnico. Aí não podemos considerar defeito que essa caixa dele, né? Seria descuido mesmo, despreparo, tá? Então vai ressoldar, descarrega o capacitor, tá? Como descarregar? Colocando a resistência daqui para cá, resistência de baixo valor, de alta potência. Eu, por saber o que estou fazendo, tá? E com cuidado, eu chego com os dois terminais da tomada do ferro de solda, com o ferro de solda mesmo, lá no suporte dele quietinho lá, eu simplesmente pego a ponta do ferro de solda, tá? E dou uns toquezinhos bem de levinho aqui, ó. Só chego com a tomada aqui, ó. Dou uns toques rapidinho. Eu não posso manter o ferro de solda aqui, tá? Porque senão pode ser que 170 volts retificado, né? Sobre uma resistência, pode ser que com o tempo, uma hora ou outra, queima a resistência do ferro. Então eu dou toquinhos de leve, que 2, 3 toques já é o suficiente para descarregar o capacitor, tá? Da resistência do próprio ferro, com a ponta do ferro, do cabo de força dele, né? As duas pontinhas do borne, tá? Aqui e aqui. Não, com cuidado, tá, gente? Para quem tem prática, não tem problema, mas para quem nunca fez, pelo amor de Deus, faça com cuidado. E não requer mesmo, não provoco, nunca, graças a Deus, nunca provoquei nenhum tipo de defeito por conta disso. Já vi gente arregaçar com fonte do saída de som da Aiva, fazendo isso e desleixado, tocava em lugar errado e tal. Eu sempre fiz, trabalhei muito com som da Aiva, tá? Nunca queimei descarregando o capacitor, ok? O cara, quando é desleixado, preguiçoso, vai queimar de qualquer jeito mesmo, tá? Não importa o quanto a gente ensine, quantas dicas a gente dê, tá? Eu faço porque não requer, não dá trabalho, é simples, enfim, tá? Cada um faz do seu jeito. A dica aqui é sobre os defeitos que essa fonte dá, tá? Que é solda fria e a queima desse resistor SMD, que o comportamento da fonte é o mesmo. Queima de outros defeitos em casos de exceções muito raros, ok? Aqui, com relação a essa parte de oscilação da fonte, de geração de 12 volts, tá? Oscilação e 12 volts, aqui eu já falei, os dois defeitos básicos, tá? Qual que é o defeito básico? É solda fria, que soldar, independente de qualquer coisa, tem que ressoldar. Acho que 80% o defeito é ressoldagem. Algumas vezes é difícil, mas não é muito raro. O 6zinho estourar. Quando isso acontecer, essa resistência SMD também vai estar aberta, tá? Tem que ser 10 ohms. Na maioria das vezes, esse resistor SMD estoura e o CI não estourou e continua bom. É só trocar o resistorzinho SMD de 10 ohms, tá? E a fonte volta a funcionar, tá? E é isso aí. Com relação a essa parte de oscilação e geração de 12 volts, tá? Tem outros dois defeitinhos aqui na parte secundária. Deixa eu girar aqui a fonte, tá? Aqui, olha só, aqui assim, esse componente em formato de CI, na verdade, ele são dois transistores FET ligados juntos, de modo que nós temos aí um gate, o source e
coletor base emissor, tá? De 5 volts, e não um chaveador de 5 volts, tá? E aqui nós temos o transistor chaveador de 12 volts. O que acontece? Um outro defeito, que esse defeito gerado aqui, essa parte, a fonte lá pode estar funcionando lá perfeitamente bem, tá? Perfeito, os 12 volts, tá? Acontece com a maravilha, não dá problema, tá? Mas às vezes você tá usando, a caixa tá lá com o som lá no máximo, lá rolando, aí do nada ela apaga e em seguida já volta e funciona de novo, muito provavelmente por alguns minutos, meia hora, uma hora ou mais, mas de repente do nada ela apaga e em seguida já volta de novo onde ela parou, tá? Ela volta na música de onde parou, no início da música, mas volta naquela música, tá? Acontece o seguinte, ela apaga todos o display, tá? Acontece aqui, ó. Vamos analisar. Veja que aqui nós estamos analisando essa fonte aqui. O que que muda dessa para qual não tem o transistor chaveador de 12 volts? Tem o transistor chaveador de 12 volts e tem o transistor que vai ligar ou desligar ele, tá? Veja que aqui nós temos a fonte, tá? Essa daqui ela não tem o chaveador de 12, o transistor de 12 volts, tá? E nem o transistor chaveador dele. Mas nós temos um transistor ali que chaveia esses dois transistores aqui, tá? O resto é tudo igual. Por ser tudo igual, o resto nós vamos analisar a que usa o transistor, tá? Aqui, ó. Veja, aqui nessa linha, aqui nós temos os 12 volts, passa por um jumper. Desse jumper ela vem aqui por uma resistência e após essa resistência nós vamos ter aqui mais ou menos aí uns 5 volts, se eu não me engano, não é muito diferente disso, e vai fazer aqui a função no pino 4, a função de standby da saída de som, tá? Então na hora que liga, gera os 12 volts, essa tensão já vai existir, porém se ela vai continuar ou não, um fator vai determinar ali na frente, tá? É o seguinte, então além dela estar aqui de cara, ela passa por esse jumper, é garantida aqui uma estabilidade através de um capacitorzinho, ele não vai fazer muita diferença esse capacitor, mas ele está aí, e vem por essa linha aqui de fora aqui, ó, tá? E dessa linha ela passa por esse jumper, tá? E daqui vem aqui por fora, tá? Vamos continuar lá por fora. Ela vem aqui por fora, tá vindo aqui, ó, através desse outro jumper, ela vem aqui para cima, passar por baixo desse resistor, tá? Veja que ela veio daqui, ó, dali lá de fora, passou por esse jumper, por baixo desse resistor, passou por esse jumper, continua, passou por esse resistor, e aqui ele vai ligar esse transistor aqui, dando 0,6 aqui, porque aqui está no emissor, e manter o coletor no nível baixo, nível 0, porque o coletor vai vir aqui e aqui vai chavear esses dois transistor FET aqui para gerar 5 volts, que chega a 12 aqui nesse ponto e vai sair 12 volts aqui, tá? Desculpa, 5 volts aqui nessa linha aqui, ó, tá? 5 volts. Aqui tem um jumper, se eu não me engano, e vai lá para o painel, tá?
E essa mesma tensão que vem dali de cima, ela vem, continua para cá, ela vem aqui, vai chavear esse transistor. E nessa fonte que usa o transistor chaveador de 12 volts, essa tensão, que é mais ou menos 5 volts, não é muito diferente disso, ela continua para cá. Aqui passa por esse outro resistor e passa para o lado de cá, aqui, tá? E vai chavear esse outro transistor, que esse transistor vai chavear esses 12 volts aqui, a mesma coisa, com a presença de 0,5 aqui na base desse transistor, vai abaixar o coletor para zero, já que o emissor tá por terra, através aqui por baixo, aqui tá ok, e vai abaixar essa linha aqui do emissor desse transistor PNP, tá? Vai abaixar por terra, tá? Gerando 12 volts aqui, ó, no coletor, tá? 12 volts aqui, e esse aqui vai ser chaveado e gerar 5 volts aqui. Ele espalha 12 volts aí pela frente aí, e ao mesmo tempo passa para cá e gera 5 volts aqui, tá? O que acontece? Esse transistor por si só dá muito defeito. Quando usar esse transistor, a fonte que usa esse transistor, quando esse transistor apresenta problema, o painel fica apagado, não funciona nada, só os LEDs de carga da bateria e de ligado, os dois LEDs vermelho e verde fica ligado, mas nada no painel acende, não dá qualquer sinal e não funciona nada, nenhum ruído de som, tá? Então, se você pegar essa caixa de variação aí CA318, A, B ou C, sei lá, que usa essa fonte, que o LED de carga da bateria e o LED verde de ligado estão acesos e o painel está tudo apagado, não acende nenhum LED, já vem direto aqui nesse transistor, tá? Que ele deve estar ruim, tem que ter 12 volts aqui, tá? Porque esses 12 volts devem gerar 5 aqui do lado de cá, chaveado por esse transistor, que os dois são chaveados pela mesma tensão, que é a mesma tensão de multi, tá? Eu já peguei nessa fonte aqui, que não usa o transistor, tá? Nessa fonte aqui, que não usa o transistor chaveador de 12 volts, os 12 volts vai aparecer direto aqui, tá? Vai aparecer direto aqui, tá? E ele vai chavear e vai dar 5 volts do lado de cá. Eu já peguei esse componente aqui ruim, tá? Também essa fonte aqui, ela não vai dar o defeito do transistor 12 volts porque não usa tal, tá? Mas a tensão que chaveia, esse aqui é o mesmo. Aí tá a grande jogada, tá? Esses aqui é o circuito que existe um pequeno controlezinho aqui, tá? Aqui vai haver o multi, tá? É controlado pelo que vem ali do painel. Eu vou analisar na outra versão da fonte aqui. Olha só, se a gente pegar aqui, ó, veja só, essa parte é idêntica. Aqui nós temos um diodo, tá? Esse diodo, às vezes, ele pode dar defeitos intermitentes, tá? E acontece o seguinte, esse transistor aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Esse transistor aqui garante a estabilidade, mantém esse circuito aqui, tá, ativo, inclusive o multi da saída de som, tá? Para sair som, tem que haver 5 volts ali em cima, porque se tiver 5 volts ali em cima, o multi está ativo. Desculpa, o multi não está ativo, né, no caso. E esses dois transistores estão sendo chaveados, tá?
e esse vai gerar 5 volts e esse 12. Para que isso aconteça, é preciso que esse transistor esteja cortado, tá? Porque veja só, essa linha aqui, que vem lá de volta daqui do CI, aqui embaixo aqui do pino 4, tá? Ele vem aqui, tá? E ele está ligado aqui, ó, o coletor do transistor está passando aqui por baixo desse jumper de 0 ohms aqui, ó, e daqui está vindo lá para pelaquela trilha de fora, inclusive aqui. Sai daqui do coletor do transistor, passa por baixo desse resistor SMT, na verdade é um jumper, passar aqui por baixo e daqui está em contato para cá, tá? Aqui tem uns dois transistinhos que me parece que eles vão fazer também multi aqui, mas é outro local de multi, né? E não do CI saída de som. Todo CI saída de som tem o seu multi, tá? Mas esse multi aqui parece que é externo, a placa me parece que é, tá? Aí o que acontece? Esse transistor às vezes ele dá defeito também, tá? Ele sozinho dá defeito. Ou às vezes esse diodo. Mas para que esse circuito se garanta aqui ativo, os dois chaveadores aqui de tensão, é preciso que o coletor desse transistor esteja no nível alto, né? Que ele não abaixe a tensão aqui de mais ou menos uns 5 volts, ele não leve para o terra. O terra acho que é esse lado de cá, se não me engano, tá? É isso mesmo, porque a base aqui, ó, é chaveada, tá? Por aqui, ó, veja só, siga o mouse aqui, ó, tá? É aqui, ó, tá? Então aqui já é para ter zero, de acordo com o valor desse diodo Zener. Aqui tem uma tensãozinha baixa, tá? Eu sei que aqui é para ter zero. Porque se alguma tensão se aparecer aqui, ó, se esse diodo apresentar efeitos fugas intermitente, ele vai aparecer uma tensãozinha aqui de fuga e chavear o transistor, fazendo com que o coletor vá para zero, derrubando a tensão daqui, levando a série de som para multi e também a ausência do chaveamento desses dois transistores aqui. E às vezes esse defeito acontece intermitente, às vezes o próprio transistor está dando defeito e às vezes o diodo. O que acontece? Você pode arrancar esse transistor fora. Se você acontecer de pegar um defeito intermitente, do nada a caixa está funcionando lá um bom tempo lá e do nada ela resolve apagar, tá? E aí é um problema, porque a gente abre, desmonta e aí ela não resolve a não dar mais defeito. Aí a gente fala, poxa, eu vou liberar. É o que a gente leva. No dia seguinte, uma semana depois, ele volta brabo, né? Mas o técnico não é mágico, né? Então, se você pegar essa caixa, essa fonte com defeito intermitente de desligamento, tá? Assim que os 12 volts se mantenha, tá? Porque você já fez toda aquela ressaltagem cuidadosamente, como foi dito no começo da explicação, no começo do vídeo, tá? Então, se ainda assim a fonte continua desligando, tá? Tire esse transistor fora, ou para evitar mais tempo, porque até você constatar de que é o transistor ou de que é o diodo, isso leva tempo, porque os defeitos é intermitente, às vezes leva horas ou dias, e entre você ver o momento de você detectar, nem sempre é possível, por mais que ele aconteça uma vez após a outra, para você detectar de que é o transistor ou de que é o diodo, isso é muito difícil a gente determinar isso. E para constatar isso pode levar dias,
né? Então, para evitar perda de tempo aí, tá? Você já arranca esse transistor fora, porque se o defeito for ele já não vai mais ocasionar desligamentos espontâneos aí. Se o defeito era do diodo, ele não vai também mais provocar, porque o diodo, o transistor vai estar ausente, então o diodo com fuga não vai conseguir provocar o armamento aqui do chaveamento do transistor, tá? Então, o que acontece? Resumindo, conclusão, tá? Vou recapitulando. Os defeitos que essa fonte mais acontece é solda fria, tá? Solda fria aqui nos terminais do transformador, do lado de cá, tá? No diodo retificador de 12 volts e aqui no chaveador, no transistor chaveador da fonte, tá? Para resolver essa parte de cá, descarregue o capacitor antes, tá? Isso aqui não dá defeito de outros componentes, a não ser esse resistor SMD de 10 ohms, ou mais raramente o próprio 6zinho, o JT 3028Z. E além desses defeitos básicos aqui que dá aqui na fonte primária, acontece também aqui provocado por às vezes uma disfunção aqui em torno desse transistor, tá? E quem garante isso, tá? É essa tensãozinha que vem daqui dos 12 volts aqui, que passou pela chave lá, pela chave do painel, vem por aqui, vem aqui para lá, ok? Então assim, ó, é isso. Qualquer coisa que aparecer diferente disso serão raras exceções, certo, gente? Não dá outros tipos de defeito, são esses os que dão, né? O que vier a ser diferente disso são exceções raras que precisarão ser estudadas novamente, tá ok, gente? Isso aí, eu espero que tenha sido. Se você não é uma daquelas pessoas apressadas, tem gente que é tão apressado, tá, que não escuta nem o vídeo, já dá o play no vídeo e já pula o vídeo lá pro final, e essa pessoa nem assistindo o vídeo no YouTube vai conseguir consertar. Aí você imagina, né? A pessoa não tem paciência para assistir nenhum tutorialzinho para entender, né? Aí paciência. Mas se você prestou atenção, tentou assimilar, tá? Com certeza você vai conseguir ter muito sucesso fazendo pequenos reparos nessa fonte, tá? E vai deixar de pagar R$250 no Mercado Livre, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo cobrar R$250 nessa fonte, né? O pessoal abusa, tá? Mas eu não dou R$250 na fonte dessa, porque eu abuso mesmo, tá? Não adianta o cara ter e cobrar um absurdo desse, porque se dependesse de mim, o cara tem e vai ficar com ela, pode cobrar 500, 250 pode cobrar 500, que eu não vou dar do mesmo jeito, e ele vai ficar com uma fonte lá parada, se dependesse de mim, ok? É isso aí, tá, gente? Espero que tenha ajudado.